muitíssimo obrigada por essa apresentação. Eu queria agradecer a presença de todos, é uma honra estar aqui hoje falando nesse momento, nesse evento, e também uma honra voltar a compartilhar um momento com o Coronel Edir, que nós juntos iniciamos essa jornada lá em 2015, e é maravilhoso estar compartilhando novamente um espaço de fala com ele. Eu não vou me estender profundamente, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, eu perguntei a Harris quanto tempo eu tenho, porque eu gosto de falar muito. Hoje a gente vai abordar de uma forma bem direta uma prática que acontece dentro do espaço digital e que, por vezes, leva à vitimização de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. O Instituto de Me Cuida, alguém conhece aqui? Já ouviu falar? Provavelmente sim, tem umas mãozinhas levantadas, Clara de... Obrigada. Então, quando a gente iniciou lá em 2015, que foi quando realmente iniciamos o processo de nos apresentar para o público e tentar compreender o que é que estava acontecendo dentro do espaço digital, foi através da perda de um jovem, né, que perdeu a vida para um desafio de internet aos 16 anos de idade em 2014. Então, a família do Dimitri, que dá nome ao Instituto, inaugurou, fundou essa instituição para que a gente pudesse compreender se isso era uma problemática de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, se era necessário realmente que fossem feitos trabalhos de prevenção, qual era a dimensão disso e se isso fazia parte da nossa realidade. E na época nós conseguimos sim uma pesquisadora, a doutora Juliana Guilherme, que estava terminando na verdade o doutorado dela, investigando isso no Brasil pela primeira vez. Então ela concluiu todo o processo dela de pesquisa entre 2015 e 2016, e ela trouxe dados que realmente, infelizmente, validaram o trabalho. A Juliana, ela atestou, ela disse na pesquisa dela que 6 de cada 10 crianças nas nossas escolas estavam envolvidas com práticas perigosas que agora eram vastamente disseminadas pelo mundo digital. Essas práticas, elas não nasceram na internet, elas não foram criadas pela internet. A adolescência, ela é um processo de invenção. O desafiar na adolescência, se a gente conseguir ir lá para o ponto onde nós fomos adolescentes, a gente vai lembrar de coisas que vai dizer: eu não devia ter feito isso na época. Nossa, como é que eu fiz isso? Nossa, como é que eu aceitei fazer isso? Então, a adolescência, ela é um espaço onde você foca na emoção, um grupo de amigos ou os pares são extremamente importantes. Nós estamos sob uma imensa carga do neurotransmissor chamado dopamina, que nos impulsiona a fazer atividades e práticas que nos dão prazer, e o risco faz parte desse processo de amadurecimento. Antes da internet, do advento digital, da sociedade digital, a gente tinha isso contido na esfera do físico. Então, as escolas, as famílias, elas conseguiam visualizar, ou pelo menos saber a tempo, o que é que estava acontecendo. Hoje em dia, nós temos uma outra realidade, principalmente no pós-pandemia, quando nós fomos arremessados dentro dos eletrônicos de uma forma necessária, porque foi a forma como sobrevivemos. Foi lá que a gente foi fazer o teletrabalho, a escola à distância, nosso entretenimento, a comunicação com os nossos amigos e familiares. Então, ela foi de benefício. Mas, ao mesmo tempo, a gente entrou numa esfera onde ainda não temos educação digital ou educação midiática nas escolas como uma disciplina não transversal. As famílias ainda não estão realmente educadas, sabendo dessa grande transformação que nós vivemos aí com a chegada de todo esse mundo de aplicativos que nós temos. Então, a gente está correndo atrás para compreender como é que eu protejo a criança ou o adolescente dentro desse espaço. E aí a gente vê também uma necessidade de uma legislação, algo que apoie essas ações, né? Eu chamo do tripé fundamental de sobrevivência. Eu preciso de uma família instruída, sabendo do que é que está acontecendo, para que ela possa proteger sua criança e seu adolescente. Se eu não sei, eu não posso proteger.
Eu preciso da escola com um currículo que realmente aborde a educação midiática com um uso seguro, saudável e responsável. E eu preciso de leis que deem apoio a essas duas instituições, trabalhando juntos para que a gente possa chegar numa compreensão melhor de como a gente vai abordar, conversar, desenvolver metodologias e prevenir. Porque no final, quando a gente perde uma criança, pela nossa lei atual, né, que é de 1948, mesmo que seja uma morte acidental, ela não tenha tido a intenção de retirar a vida, que ela não esteja necessariamente atrelada a um sofrimento, né, a gente é, no final, a família é confrontada com um laudo que diz suicídio. Porque tem o suicídio intencional e o suicídio não intencional, pela nossa lei. Com o processo de trabalho que o Instituto vem fazendo, a gente conseguiu transformar isso. Hoje em dia a gente consegue, através do Ministério Público, né, a doutora Juliana tem sido uma grande parceira em ajudar a gente a fazer processos investigativos mais profundos, porque nós fizemos, como Instituto, uma demanda para que o Ministério Público realmente chegasse junto dos casos que estavam chegando nas delegacias e não estavam sendo continuados no processo investigativo. Aí a gente nem tem estatística, nem sabe o que está acontecendo, a família continua sem instrução, a escola continua sem saber que precisa de um currículo midiático e a gente continua perdendo crianças. Há 2 meses atrás, nós perdemos uma criança de 8 anos em Fortaleza para um desafio perigoso. E essa idade não entra nem na estatística que a gente faz de investigação. A estatística ela começa aos 9 anos de idade e vai até os 17. De toda pesquisa sobre criança e adolescente. Então, se a gente perde uma criança de 8 anos no nosso estado, a gente precisa investigar isso. A gente precisa saber por que é que a família não viu. Ela não viu porque ela não sabe. Por que ela não sabe? Ela não sabe porque a gente não tem investigação. Isso não vai para a mídia, a gente não sabe o que é que está acontecendo e a gente não tem dados o suficiente para saber qual foi o caminho, qual foi o canal. A gente sabe que entrou pelo meio digital, mas a gente não sabe qual foi a TIC. TIC é Tecnologia de Informação e Comunicação. Tudo que a gente usa dentro de um aparelho de smartphone é chamado de TIC. Tá? Você pode passar o slide para mim? Não tem um passador não, né? Passador. Bom, essa última pesquisa da TIC, Kids Online, é uma pesquisa que acontece anualmente e ela dá para a gente uma visão geral, tanto das crianças quanto das famílias no uso de eletrônicos no Brasil. Atualmente, a gente tem cerca de 27 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que são usuários da internet, né, no pós-pandemia. 87% dessas crianças estão conectados em rede social. Eu vou já dizer qual é o problema com isso. 35% são usuários da TikTok entre 9 e 10 anos. Por que isso é importante? Alguém sabe me dizer? Por que é importante? Por que eu escolhi? Porque é um livro imenso de dados. Por que é importante eu saber que 35% dos usuários desses 27 milhões são crianças entre 9 e 10 anos de idade? Expõe a vulnerabilidade porque qualquer mídia é a partir de 13 anos. Nenhuma criança entre 9 e 10 anos de idade é para estar navegando com um perfil dentro de nenhuma plataforma. Isso é uma regulamentação, isso já existe, não sou eu que estou dizendo. Isso é uma regulamentação tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto é da Organização Mundial de Saúde, quanto é da própria plataforma. Todas as plataformas. Então, é aquilo que eu estou dizendo, a gente precisa educar os nossos pais, né? Eu não considero isso uma negligência, eu considero realmente uma falta de informação. Se eu não estou informado, eu não posso saber que há perigo, porque a geração X, como a minha, e a anterior à minha, não esteve dentro de mundo digital. Nós crescemos sem esses riscos. Então, a gente precisa ter uma antena para saber.
E a gente tem uma vida muito atribulada para estar antenada com a velocidade com que o mundo eletrônico, o mundo digital se propaga. E 35% procurou fazer novos amigos online entre 9 e 10 anos de idade. Isso aqui é um dado pós-pandemia. O que é que está dizendo para a gente? Que no processo de pandemia, nós sofremos como adultos. Se você saiu ileso do processo de pós-pandemia, você devia passar o segredo para todo mundo, porque nós tivemos uma série de lutos diferentes, desde perder realmente pessoas, ou de perder a nossa forma de viver, o nosso entretenimento, o contato com as pessoas, a nossa forma de viver no mundo, isso tudo foi transformado. E muito desse tempo foi passado dentro dos eletrônicos. Agora, nós somos adultos, temos a capacidade de discernir sobre isso. O que é que acontece quando eu pego uma criança que o tempo, a sensação de tempo para ela é muito maior do que à medida que os anos vão passando, a minha sensação de tempo, ela fica mais, ela fica diferente. Eu digo assim, é só um ano, quando eu sou adulto. Na minha idade eu digo, não, é só um ano, isso termina já. Para a criança de 9, 10 anos de idade, 3 dias é muita coisa. Uma semana é muita coisa. O final de semana é longo. Então, a ideia dela de tempo é muito maior, é muito mais intensa. Então, o que é que aconteceu com as nossas crianças e adolescentes ao perderem pelo menos 1 ano e meio de vida? Porque é uma perda. Ela não foi à escola. Nós tivemos famílias que tiveram que ficar separadas porque eram profissionais da saúde, não sei se tem algum aqui, mas eu já conheci enfermeiras que disseram, eu fui morar sozinha, porque eu tinha que ir para o hospital todo dia e não queria trazer nenhum risco para dentro de casa para os meus filhos. Então a gente teve esse tipo de separação, isso é muito difícil. Então tem crianças que não conviveram com seus pais, com suas mães, com seus avós. E para a compreensão disso, que era difícil para a gente, como foi que ficou, né? Então, há aqui um sinal de isolamento, de necessidade de agrupamento, né? De uma solidão que não era para existir na cidade. E aí a gente vê hoje em dia muita pergunta, por que essas crianças estão tão ansiosas, né? Não aconteceu nada, aconteceu muita coisa. Né? A pertinência do luto, ela não é necessariamente da perda somente de vida. A gente vive luto todo dia. À medida que a gente vai refazendo caminhos, a gente vai fazendo luto de coisas. Então, as nossas crianças e adolescentes ainda estão em processo, e eu espero que vocês também, de elaboração do que a gente perdeu. E a gente tem que ter uma atenção para isso aqui, porque a gente pode chegar nas brincadeiras. Né? Se eu estou procurando amigos e campos de entretenimento no mundo digital, eu necessariamente vou chegar às questões de desafio, porque isso é comum no processo da infância. Tem uma curiosidade, tem uma necessidade de buscar novidades. A curiosidade é fator número 1, né? Eu sou muito curioso. Tem pais, mães, avós que dizem assim, não, o meu filho entende tudo de internet. Ele não entende tudo de internet, ele não tem medo do aparelho. Né? O adulto tem medo que o WhatsApp suma, o adulto tem medo que ele vai abrir o Facebook e ele não vai estar mais lá, e ele não sabe como retornar o aplicativo para a tela. Então, ele não quer mexer em nada. Uma criança, quando ela pega um aparelho, ela vasculha o aparelho. Ela tem uma curiosidade de mexer. Ela não sabe de tudo. Ela é curiosa. Ela não tem receio. Ela muda a tela, ela muda a configuração do horário, ela busca onde é que está isso, onde é que está aquilo, como é que faz vídeo, onde é que faz download. Curiosamente, sem receio. O adulto é assim, eu abro o smartphone, tem que estar o WhatsApp aqui, o Facebook aqui, o Instagram aqui, pronto. E ninguém mexa no meu aparelho para não subir isso. Tá? Então, a ideia de que a criança sabe de tudo é confundida com a curiosidade e a falta de receio. Ele não sabe de tudo, ele vai mexer em tudo. E o que é que acontece quando eu mexo em tudo? Eu acho aquilo que não é para eu achar. Se existe uma abertura sem segurança,
onde a criança faz download e upload de conteúdo dentro do aparelho, sem restrição nenhuma, sem mediação parental, eu necessariamente vou chegar a comportamentos de risco, porque eles estão lá, aos milhões. Né? Então, esses desafios aqui, eles aparecem naturalmente, e hoje em dia, pelas pesquisas, eles são já divididos em 3 categorias. Nós temos as brincadeiras de desafio, eu duvido que tu faça. Quem foi que não, né, na adolescência não passou por isso? Duvido que tu faça. Teve um adolescente de uma escola no Mucuripe, lá no Morro Santa Terezinha, que disse para mim assim: ai, tia, eu sei demais como é isso. A gente estava ali no espigão, lá da Beira-Mar, e meu amigo, duvido que tu pule. No pulo, eu já estava lá embaixo, eu tinha quebrado meu pé. Pule, né? De onde eles estavam para dentro da água. E ele realmente estava com o pé engessado. Então, essa coisa do duvido que tu faça é muito comum. Como é que isso fica? Se tem um perigo aí no campo presencial, como é que essas brincadeiras aparecem quando elas estão atreladas a meu vídeo vai viralizar, eu vou ter muita curtida, eu vou aumentar o meu número de seguidores e eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí a gente cria a ilusão da fama, cria a ilusão de eu não precisar fazer muita coisa. Aí para a escola eu tenho que estudar e tudo, eu podia ser youtuber. Né? Vou lá fazer videozinho todo dia. Existe uma ilusão de que aquilo não dá trabalho e que eu preciso viralizar. Na necessidade de viralizar, o nível de bizarro ou de esdrúxulo aumenta. Então a gente vê desafios como Super Bonder, camisinha, canela em pó e desafios com fogo também. Na não oxigenação entram todos os desafios que vão comprometer a sua respiração natural. Então entra o desafio do desodorante, o desafio do desmaio, que hoje em dia é conhecido como apagão, e entra uma série de outros que são inventados. Né? A gente tem, aí mensalmente a gente segue. Atualmente o desafio da pimenta tem sido muito popular. Então o desafio da pimenta, mas pimenta, Fabiana, de não oxigenação é... Porque no momento em que eu como algo, ou que eu aspiro algo que seja de extremo teor de a pimenta mesmo, né, daquela acidez, aquela sensação de que ela é muito forte, eu posso fazer um bloqueio das vias aéreas. E as brincadeiras de agressão também, de empurrar, de derrubar, de bater, né, isso aqui também está. Todas essas aqui, com exceção da camisinha, Super Bonder e a canela em pó, já existiam. Tá? Mas a internet também vai lá e cria alguma coisa nova, exatamente para que eu possa viralizar e ficar famoso. A gente ainda tem dentro desse formato que a gente chama de hoax, é uma palavra em inglês, né, o famoso boato, tá? Ou farsas. São ideias de que, eu chamo da lenda urbana atual. A gente tinha, no meu tempo era a loura do banheiro. A loura do banheiro era algo que assustava a gente imensamente. Mas ela só existia no banheiro da escola. Né? Então eu ia para casa, eu estava seguro. Eu ia para casa dos meus avós, eu estava seguro. Eu ia para casa dos tios, dos amigos. Não tinha a loura do banheiro. A loura do banheiro era no banheiro da escola, exclusivo. Ela morava lá. A diferença com as nossas lendas urbanas é que elas chegam via tique de comunicação, Telegram, WhatsApp, Snapchat, Discord, todos esses, eles são caminhos e canais, hoje em dia, onde eu posso receber uma lenda urbana. E o que é que acontece aqui nas lendas urbanas? Como eu estou no campo da digitalidade, no Brasil a gente tem cerca de 160 milhões de pessoas utilizando, uma notícia chega para aí eu quero que você crie assim, né, bolinhas de expansão disso para você ver a rapidez que uma notícia chega. Principalmente quando é uma notícia que a gente chama de pânico moral, pânico do medo que vai atingir a família. Né? A Momo, essa escultura japonesa de horror, que fazia parte de um museu no Japão, ela foi disseminada como um monstro que iria de noite influenciar crianças pequenas a ligarem o gás da cozinha, né, e deixar o gás para matar a família toda.
né? Ela foi assim disseminada. E o que é que aconteceu? Quando eu dissemino uma história, pode ser que a início ela seja um boato, mas alguém vai pegar como uma ideia. Isso é uma ideia. Aí criam-se grupos de comunicação, adicionam-se crianças e adolescentes e diariamente a criança recebe uma mensagem de um desafio que ela tem que cumprir. A ideia inicial era uma farsa, era um boato, mas depois virou uma ideia legal para alguém. A mesma coisa, na pandemia nós tivemos o Homem Pateta. Foram 700 mil perfis entre o México e o Brasil, da criação dessa lenda urbana, que fazia exatamente a mesma coisa da Momo. E na sequência, hoje em dia, nós temos outros, né, que apareceram aí. Então, esses monstrinhos que são lenda urbana, o perigo atual que eles têm é de alguém pegar a ideia, formar um grupo, por algum motivo a criança e a adolescente vai participar daquele grupo que vai promover essa série de desafios que podem levar a acidentes fatais. A gente tem que fazer o que aí? Acompanhar as tecnologias de informação e comunicação de crianças e adolescentes. Nós temos dentro do espaço da pandemia, foi possível formar 1.000 profissionais do Vale do Paraíba em modelo à distância. E eu gosto de usar esse exemplo porque a gente precisa fazer muito isso aqui no Ceará. Estava conversando com o Coronel Edir, nós somos só um. E o Edir, ele pegou essa ideia de não ser só um, porque ele realmente tem um grupo, né, sendo do Corpo de Bombeiros, ele envia pessoas do Corpo de Bombeiros para treinar comigo. E o treinamento de desafios já faz parte do programa dele de prevenção de suicídio, com pessoas treinadas pelo Instituto. Eu não vou mais. Só se for uma aula aqui, que ele vai dar para um grande grupo, que são várias pessoas que não pertencem ao Corpo de Bombeiros, tudo, ele me convida para aquela aula. Mas as pessoas já são multiplicadores do Corpo de Bombeiros e levam isso para o resto do país. Aqui no Vale do Paraíba, nós temos o primeiro SAMU, olha aí, uma instituição do Ceará, foi replicar uma ideia que ela quer muito lá no Vale do Paraíba, no sul de São Paulo. O SAMU de São José dos Campos, atualmente, depois de treinado pelo Instituto de Me Cuida, ele faz estatística de quantos casos ele atende de urgência e diferencia tentativa de suicídio de brincadeira perigosa. E aí tem os números, né? 18% de cerca de 420 casos atendidos pelo SAMU de São José dos Campos, envolvendo pessoas entre 3 a 19 anos, tinham relação com brincadeiras imprudentes. Esse dado estatístico era para ser nosso, porque o Instituto foi criado aqui. Essa é uma ação que precisa ser feita no Ceará. Nós somos os pioneiros em investigar isso. Nós continuamos perdendo crianças e não precisávamos perder. A gente precisa ter essa ação aqui acontecendo. No Brasil inteiro, atualmente, nós temos 52 casos identificados pelo Instituto. Essa estatística é informal. Ela chega através das famílias e das notícias de mídia. Esse é um caso que ficou muito popular na internet, do menino de 10 anos em Belo Horizonte, também abaixo da idade. O que a gente tem visto de junho de 2022 para agora é uma incidência desses casos em crianças abaixo de 10 anos de idade, o que é realmente assustador para a gente. Quem pratica, né? A incidência maior que a gente tem dessas práticas é entre o 6º e o 7º ano, com a redução no último ano, como eu falei. A idade mais popular entre 9 e 17 anos. E essa prática ela não tem um perfil, porque a informação da internet ela não forma esse perfil. Nós temos atualmente uma discussão sobre bias, ou sobre como um aplicativo, uma inteligência artificial, ela direciona o conteúdo de acordo com o perfil da pessoa, e isso é verdade. Mas para adolescente a gente não tem isso, porque ele vai direcionar para os interesses da adolescência, não necessariamente só para aquele perfil. Caminho da disseminação, as plataformas de vídeo, curiosidade,
fazer mímica de comportamento, pagar uma prenda de um jogo que eu perdi online, grupos de desafios via aplicativos de comunicação. Aí a gente tem alguns números, enquanto a gente podia coletar números. Depois que o Instituto fez 3 ações judiciais contra a Google para a retirada de vídeos do YouTube, esses números que apareciam antigamente foram retirados. A gente não tem mais. Porém, no TikTok a gente pode fazer essa coleta, inclusive, de hashtags. Tá? Então, em 2010 tinham 500, e em 2018, quando foi a última vez que nós podíamos fazer isso, já estava em 26.600. O maior youtuber de desafios no Brasil duplicou o número de seguidores na pandemia. Ele tem atualmente 13 milhões de seguidores, só de desafios perigosos. Aí está ele, eu não evoco o nome, porque vai aparecer em todos os celulares depois, e se a sua criança usa o celular, ela depois vai conseguir chegar nele só porque eu pronunciei o nome. Isso é verdade, viu? O Instagram não está lendo seus pensamentos, ele está ouvindo as suas conversas. Tá? E aqui a gente continua com os números, né? 46 mil do Canela em Pó, 39.500 do desafio da camisinha, a gente está vendo ali o do Super Bonda, já tinha 17.400 vídeos. Isso era só em uma plataforma de vídeo. Todos esses desafios estão retornando para as novas plataformas de vídeo. Estão sendo reciclados. Porque praticam, eu já venho falando, né, essa busca pela sensação, esse momento que é altamente dopaminérgico, onde o adolescente vai estar em busca de emoções, confiando nos pares. E o que é que eu estou visualizando aqui? Que a adolescência é um espaço onde a educação midiática precisa ser intensa, em casa e na escola, em casa e na escola. Quando eu recebo adolescentes com dependência digital na clínica, eu trabalho com eles a necessidade que eles têm de estar dentro daquele espaço e como é que a gente cria outros espaços a partir do desejo dele de existir. A gente não precisa estar somente passivo. E participar desse mundo dessa forma não tem como suprir a minha necessidade de existência, muito menos na adolescência. Então a gente fica capturado em uma gratificação instantânea que não supre a necessidade no final. E aí tem um fator muito importante. A capacidade de julgamento do adolescente, ela ainda não está maturada. Nós temos uma função cerebral de julgamento, autoanálise, que fica aqui na frente, na testa, chamado córtex pré-frontal. O desenvolvimento dessa área só se dá por completo, ele só finaliza por volta dos 25 anos de idade. Então, hoje em dia, é considerado juventude até os 29, porque pode ser para menos, pode ser para mais. Considerando isso, é uma visualização de como a gente precisa que esse acompanhamento feito na adolescência ele seja realmente presente, de diálogo, intenso, de verificação das novas realidades. Nós estamos em uma nova realidade, nós não voltamos ao normal, nós estamos em uma nova realidade. A gente está vivendo uma nova realidade. E os nossos adolescentes e jovens, eles participam socialmente de um mundo digital. Não é uma ferramenta de entretenimento. Para mim, Geração X é uma ferramenta de entretenimento. Eu abro para assistir música, eu abro para me comunicar, eu abro para rir. Eu não abro para publicar, não tenho essa necessidade. Mas os nossos jovens têm. É um campo de atuação social. E eu preciso acompanhar essa atuação social. Não é que ele está só na tela brincando, isso não existe. O jogo, ele existe dentro dele, existe uma comunicação privada e direta com pessoas que ele não conhece. Então, toda essa informação, ela precisa estar sendo feita desde o minuto que a família decide que essa criança vai ter um smartphone. A gente tem os elementos psicológicos comportamentais. Quando a criança é submetida a uma prática de desafio pela primeira vez, ela pode ter, numa porcentagem muito baixa, uma sensação prazerosa.
vai acessar o relaxamento ou euforia. Se é prazerosa, eu repito. E aí, nessa sensação prazerosa que repete, a gente existe aí, pela última pesquisa feita por uma ex-estagiária nossa, a Ruth Machado. A Ruth fez estágio conosco, TCC, mestrado, vai fazer o doutorado agora em Brincadeiras Perigosas, fazendo o perfil do nosso adolescente aqui no Ceará. Então, a Ruth investigou e ela descobriu que crianças e adolescentes que não conseguem comunicar ou lidar com os seus sentimentos negativos têm uma tendência a buscar atividades externas para compensar o sentimento negativo. Então, a gente está falando de resolução de conflito e a gente está falando de cognição para lidar com emoções, que também precisa ter em casa e nas escolas. Aí, quando ela pratica sozinha, ela está numa relação de dependência com aquele comportamento externo, e aí tem efeitos na saúde que podem ser visualizados. Aí eu recomendo, a cartilha do Instituto, ela é disponível online, você pode imprimir, você pode ler ela digitalmente. Lá tem os sintomas físicos e comportamentais que as famílias podem acompanhar em casa e saber se a criança está numa prática independente de perigo. Eu acho que até já passei do meu tempo, né? Esse é o final. Quando eu geralmente faço essa apresentação, as pessoas ficam um pouco em pânico. E agora, o que é que eu faço? Não fiquem em pânico, ou fiquem em pânico, mas mobilizem isso para que a gente pegue as ações do Instituto. Nós fazemos treinamento de multiplicadores, a gente leva todo esse conhecimento, você tem aberto uma biblioteca lá de conhecimento. Tanto eu como a Ana, que trabalha no Instituto, a gente está semanalmente lendo pesquisas, divulgando o que é que está acontecendo no mundo. Seguir as nossas redes é importante para as famílias. A gente tem parceria com outras redes de ajuda. Por exemplo, a SaferNet, que é uma parceira, ela tem uma helpline, ou uma linha de ajuda. Se eu tiver com algum problema que vai do cyberbullying ao desafio perigoso, ou a dismorfia corporal, e são outras sensações que trazem depressão e ansiedade para crianças e adolescentes, que se você entra na linha de ajuda da SaferNet, você vai falar direto com um psicólogo. Isso é direto na internet e você faz ali um chat na hora. Então, a gente tem ferramentas que podem ser utilizadas, podem ser conhecidas. Então, procurem o Instituto para que a gente possa formar mais pessoas e levar esse conhecimento para o estado do Ceará, para mais escolas e para mais profissionais. Obrigada.